Gente, eu tava vendo ontem uma moça falando das coisas sobre como que a gente, a maioria de nós, né, é tão rico já, se for olhar de onde a gente partiu, se for olhar a infância que a gente teve, sabe? E eu falei assim, cara, eu falo isso sempre, isso é muito real, muito real. Eu começo a falar as coisas como se eu já estivesse aqui dentro da minha cabeça, já pensando isso comigo, né? Boa tarde, como é que vocês estão? Tudo bom? Mas enfim, eu falo isso sempre, sabe? Porque eu falo com meu marido, a criança que eu era, se alguém virasse pra mim e falasse assim, eu vou te mostrar um flash do seu futuro, mostrasse a casa que eu tenho hoje, mostrasse as coisas, o futuro que a gente ia ter, eu ia falar, tô tranquilaça, tô tranquila, vou ser rica e tal. Assim, não sou rica, né? Quem me dera, adoraria ser. A minha casa é simples, minha casa é pequena, mas vendo de onde nós partimos, sabe? Das coisas que eram tão incomuns na nossa infância, hoje em dia somos ricos demais já. E a gente fica nesse negócio de, é óbvio que eu quero mais, eu quero sempre mais, e não tá errado você querer mais, né? Mas a gente tem que parar também pra agradecer esse pouco, que já é muito, né? E eu falo isso sempre, com meu marido, que ele era mais, eu falava que ele era muito âncora, né? Puxava só pra baixo. Eu tô tentando achar um gancho confortável à luz aqui do sol pra mim e pra vocês me verem. Mas enfim, que eu falava com ele, para de puxar pra baixo, para de ser âncora. E ele tem feito esse exercício de consciência há muito tempo já, e ele hoje em dia consegue agradecer um pouco, sabe? Minha mãe sempre falava assim comigo, quem não agradece o pouco, não agradece o muito. E é muito real, se você não agradece o que você já tem hoje, pra que a vida vai te dar mais? Tipo, você não vai agradecer mesmo, né? E a moça tava falando mais ou menos sobre isso, sabe? E eu falo isso demais, cara, que se meu pai tivesse aí, meu pai faleceu quando eu tinha 19 anos. E se ele tivesse aí, ele visse hoje em dia, ele, tipo, eu, meus irmãos, ele fala, nossa, meus filhos são todos ricos. Todo mundo tem sua casa. Assim, eu nunca, na minha infância, nunca passei fome, nunca me faltou básico, graças a Deus, mas o orçamento era apertado, era apertadíssimo. Como se diz assim, né? A Maria Alice gritando ao fundo, deixa eu ver. Tirar ruído aqui. Nunca faltou nada, mas assim, era apertado, né? Aquele vendendo o almoço pra comprar janta. Era assim, gente. E tinha as prioridades. O básico sempre foi prioridade pra gente, né? Sempre teve muita comida farta, sempre teve tudo legal. A gente estudou sempre em escola pública, mas, graças a Deus, a educação pública aqui na minha cidade, onde a gente estudou, é de excelência. Então, assim, eu sempre fui muito boa aluna, muito aplicada, meu irmão mais velho também. Mas quando eu fui ter acesso a uma escola particular, foi porque eu tive bolsa. O meu irmão também. Então, assim, se a gente for olhar, cara, a gente já é rico pra caramba, né? Hoje em dia a gente consegue pagar uma escola pros filhos da gente e tal. E eu sou dessa vibe muito gratidão, sabe? Eu posto muita coisa motivacional aqui, e não é esse negócio de tipo assim, só por fora. Eu sou muito essa vibe. De quem não agradece o pouco, não vai agradecer o muito, né? E é isso, cara. Quantas coisas que eram tão raras na vida da gente, que hoje em dia é tranquilo. Ai, tô com vontade de comer tal coisa, vou ali no supermercado e compro. Ai, tô a fim de fazer isso e aquilo, vai lá e faz, sabe? A gente tem que começar a agradecer essas coisas também. E aí, tem gente que sempre, né, joga pro outro lado, fala assim, mas tem gente que já nasceu milionário. Eu sei, quem me dera, adoraria estar lá. Mas, eu não estive lá, entendeu? Eu não parti daí. A gente parte do zero. E tem gente, igual eu tava falando no vídeo que eu postei outro dia, que parte do menos, parte abaixo do zero. Nossa, eu tô achando essa luz muito esquisita. Tá estranho. Mas enfim, a gente parte do zero e tem gente que parte abaixo ainda do zero. E aí, eu não estive lá. Eu nunca fui milionária. Deus quiser Deus, se quiser sua filha tá pronta, viu? Mas por enquanto nunca fui. Eu não parti de lá. Olha de onde eu parti, entendeu? Então se for olhar de onde a gente partiu, hoje em dia a gente é rico pra caramba, sabe? Eu sou de uma geração na minha família que é a primeira geração que tem curso superior. E os meus pais não tiveram, né? Quando os outros chegam pra gente e falam, tipo assim, que meu avô cursou tal coisa na faculdade, a cabeça da gente dá uma assim, pera, seu avô fez faculdade? Meu marido não, ele já é a segunda geração da família dele que tem curso superior. E isso faz diferença pra caramba, né? Então a gente veio de lá embaixo, entendeu? Então assim, a gente tem uma casa. Os meus pais não tinham carro. A gente tem carro, a gente vai pra tudo que é lugar de carro. E a gente ficou aqui em casa, por exemplo, 1 ano e meio, mais ou menos, sem carro. O carro pifou. E não era uma questão de, tipo assim, porque a gente que é pobre, se você é rico, você não participa dessa conversa, vou te explicar como que funciona. A gente que é pobre, a gente vende o carro mais velhinho e dá esse dinheiro de entrada pra comprar outro, que você vai parcelar e vai pagando. Mas o nosso carro pifou de um jeito que não dava pra vender ele e dar o valor de entrada, entendeu? Então como que o pobre vira e fala assim, vou comprar um carro hoje? Não dá. Então a gente ficou muito tempo sem carro. E aí a gente conseguiu comprar. Não tem o carro do ano, não é tipo um super carro, mas é um carro ok, é um carro bacana. E a gente tem, sabe? A minha infância inteira eu não tive. E andar de táxi era raríssimo, porque era muito caro. E aí hoje em dia, se a gente tá sem carro, de que a gente andava? De Uber, sabe? E se não fosse, tinha mais pessoas na família pra poder ajudar. Tipo, eu tava grávida da Maria. E aí o meu sogro me levou muito pras consultas pré-natal. Ele me levou, inclusive, no dia que ela nasceu, me levou pra maternidade, porque a gente ainda tava sem carro. Quando ele não podia, meu irmão me levava.
Porque meu irmão, hoje em dia, ele não mora mais aqui no Brasil, mas ele estava aqui ainda. E aí ele me levava, mas eles destruindo os brinquedos. Quando não era ele, era meu cunhado assim, eu tenho uma prima que é como se fosse irmã, e o marido dela, enfim, meu cunhado me levava. Antes, na infância, era uma pessoa na família que tinha carro. E aí levava, tipo assim, fulano passou mal, aí liga pro fulano que tem carro, liga, né? Telefone de girar ali assim, e liga. E também não tinha na casa de todo mundo, não. Normalmente é esse parente da família que tinha telefone, né, também. E aí, quando começou a ter telefone na casa de todo mundo, hoje em dia a gente tem um celular com internet, a gente tem internet na casa da gente não tem que entrar na internet escada depois de meia-noite, sabe? Então eu fiquei refletindo sobre essas coisas. E é muito real. Eu falo isso sempre, não é papo só de agora, de reflexão. Eu falo isso sempre, cara. Se a minha criança visse as coisas que a gente tem hoje, caramba, eu ia falar, tô tranquila na vida, você é muito rica. E não sou, né? Ainda não, se Deus quiser serei um dia. Não sou rica, mas o tanto que eu já sou rica perto de antes, tanto que você aí já deve ser também perto de onde a gente partiu, sabe? Então é sobre isso, é sobre agradecer sempre o pouco pra gente poder alcançar o muito. Porque eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, você não tem que comparar a sua vida com a de fulano, porque fulano partiu de outra situação, entendeu? Eu parti dessa, então eu tenho que olhar a minha e evoluir nela, né? E é isso, eu tava aqui pensando. E tem que dividir, né, com os outros. Então, assim, gratidão, vamos ser gratos. E correr atrás demais, vamos correr atrás demais. Se Deus quiser, a gente chega.